Olá pessoal, boa noite. Iniciando aí o conteúdo da aula do dia 31 de março de 2020. Aqui quem fala é o professor Michel Albertin, disciplina de Mecânica Geral. Conforme falado na aula de ontem, vamos realizar algumas práticas desses cálculos de reação de apoio, tá? Para a aula de hoje. Na verdade, essa prática consiste na resolução dos 3 exercícios que eu passei para vocês na aula de ontem, tá? Então, explicando aí como que a gente vai resolver eles, tá? Cada um dos 3. E na sequência, vou passar uma lista de exercícios aí para vocês praticarem com entrega aí para a próxima aula, tá? Começando por esse primeiro modelo, o que a gente tem? Uma estrutura com 2 apoios. Primeira situação, identificar os tipos de apoio. Temos o apoio A e o apoio B, tá? No A e no B. Sendo o primeiro apoio, no caso no ponto A, um apoio fixo, tá? Com o corpo colado junto ao plano. Então, o apoio fixo, a gente sabe que a gente tem 2 reações. Uma reação perpendicular ao plano de apoio, que eu vou chamar de vertical em A, e uma reação paralela ao plano de apoio, que eu vou chamar de horizontal em A, tá? Beleza, ponto A. No B, eu tenho um apoio móvel, conforme vocês podem ver, o corpo ele é separado ali do plano de apoio, tem as bolinhas nessa configuração. Então, em relação às reações, eu só tenho uma, que é a reação perpendicular ao plano de apoio, que eu vou chamar de vertical em B. Pronto, nomeado isso, agora nós vamos para a resolução, para o cálculo propriamente dito das reações de apoio. Equações fundamentais da estática: somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos. É o que eu preciso para calcular reações de apoio e, consequentemente, as treliças, que é o conteúdo que a gente vai visualizar na sequência já na próxima semana. Então vamos lá, tá? Somatório de forças em X igual a 0. Olhando o desenho, a gente visualiza aqui como força em X o HA, que é a nossa primeira opção, HA, e dando uma outra olhada aqui a gente verifica que não tem mais nada, tá? Então o HA igual a 0. Se só existe ele no sistema, ele não precisa fazer nenhuma outra força para se contrapor, não precisa fazer nenhuma outra força para manter o equilíbrio. Então é 0, beleza? Somatório de forças em Y agora. Em Y o que eu tenho? Eu tenho a força VA e a força VB, que estão apontadas para cima. Então em relação a Y são forças positivas. Então VA positivo mais VB positivo. E a outra força que eu consigo identificar no sistema é essa força de 9.000 newtons, que está puxando para baixo. Consequentemente, valor negativo. E não tenho mais nenhum tipo de força em relação a Y. Então tudo isso igual a 0. Então eu tenho que VA mais VB igual a 9.000. Ficou a minha equação em Y com 2 incógnitas. Como que a gente resolve isso? Pela questão do somatório dos momentos, tá? Então, somatório dos momentos. Que ponto, A ou B? Tanto faz, tá? A diferença é que no ponto A ele zera as forças que passam pelo nó A, e no ponto B ele zera as forças que passam pelo ponto B. Vai sobrar uma incógnita nesse cálculo dos momentos, você vai acabar aplicando dentro da equação de Y, e isso já vai ser o suficiente para resolver o seu problema, tá? Então vamos começar aí com A mesmo. Somatório de momentos em A igual a 0. Momentos em A, que forças que passam por A? Lembrando que as forças que passam exatamente pelo ponto, elas não geram momento. Ela não vai forçar uma rotação em torno daquele ponto, tá? Ele acaba anulando. Então tanto o VA que passa pelo ponto como o HA não gera momento, tá? Então na sequência o que a gente tem? 9.000 em relação ao ponto A. Ele vai rotacionar, se eu travar o ponto A,
e aplicar a força de 9.000 conforme ela está aqui no desenho, ele vai fazer uma rotação horária. Rotação horária é valores negativos. E multiplico pela distância em relação ao ponto. A gente tem aqui pela cota 1,2 metros de distância em relação ao ponto. Tá? 1,2. Qual a outra força que eu tenho em relação a força VB? A força VB ela vai rotacionar no sentido anti-horário ao ponto. Tá? Com isso, valor positivo. E a distância em relação ao ponto A é a cota que mostra 2,4 mais 1,2 seria 3,6. Não tenho mais força em relação ao ponto A. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, passo para o outro lado, o valor negativo, né? Então, resolvendo isso, eu tenho que VB vezes 3,6 é igual a menos 9.000 multiplicado por 1,2, eu tenho 10.800. Passo para o outro lado positivo, passo o VB, o 3,6 do VB dividindo, 10.800 dividido por 3,6, eu tenho que o VB é igual a 3.000 newtons. Tá? Com essa configuração, 3.000 newtons para VB, eu aplico na equação em Y e vou achar o VA. Então eu tenho que VA mais o VB é 3.000 igual a 9.000. VA é igual a 9.000 menos 3.000. VA igual a 6.000 newtons. Então resolvi as três reações de apoio aí no caso, né? As três forças aí de reação: VA, HA e VB. Beleza, pessoal? Vamos na sequência aí para o próximo exercício.